A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Esse é o canal Maranata Maranata e eu sou Ângela Gabriel. Agora eu queria trazer para vocês uma experiência da irmã Denise Cardoso. Irmãos, eu não vou dessa vez colocar ilustrações ou fotos ou vídeos nesse vídeo, porque eu queria simplesmente narrar essa experiência da irmã Denise Cardoso. Eu queria que vocês ouvissem, prestassem atenção, porque eu já ouvi outros relatos iguais a esse, que ela nos conta aqui. A gente escuta e às vezes duvida, não é? Por isso eu queria que vocês prestassem atenção e depois me contassem o que vocês acham desse relato da irmã Denise Cardoso. Eu vou tentar narrar da melhor maneira possível, porque é difícil, às vezes a gente não consegue, lendo a gente não consegue passar exatamente aquilo que a pessoa está querendo dizer, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. É sobre uma experiência de paralisia do sono, irmãos. Ela diz assim: tive outra experiência, e ela diz outra porque aqui nos comentários desse vídeo aqui sobre paralisia do sono, ela já contou uma experiência. Essa é outra. Continuando. Tive outra experiência quando estava noiva, prestes a me casar. Foi na casa da minha sogra ajudar com o almoço do pessoal que estava trabalhando em nossa futura casa, ajudando o meu noivo, agora marido. No decorrer do dia eu não me senti muito bem, a cabeça começou a doer e minha sogra disse para eu subir na parte de cima da casa, onde ficava uma sala e mais 3 quartos. Nessa parte da casa, num dos quartos vivia a avó do meu noivo, mãe da minha sogra, há alguns meses falecida, antes de eu ter essa experiência. E sobre a avó do meu noivo, quando ela morreu, ela estava na igreja, mas viveu a vida inteira a serviço de Satanás. Ela era nova quando mandou o marido embora e passou a ter intimidades sexuais com espíritos malignos. Ela era muito pobre, quase miserável. Tudo que fazia era para as trevas. Ela aceitou a Jesus numa igreja que a batizou sem que ela estivesse liberta. Então, volta e meia, ela manifestava espíritos imundos. Uma velhinha de 94 anos. Quando a conheci e o adversário fazia visita íntima, mesmo ela estando na igreja, certo dia, quando minha sogra chegava de um culto, a avó estava no quarto com gemidos e mais gemidos. Minha sogra pensou que ela estava passando mal. Correu no quarto para socorrê-la e quando chegou lá, a vozinha estava deitada como se estivesse tendo relações com alguém. Minha sogra não viu o inimigo, mas afirma que a posição que a vozinha estava e a atmosfera grotesca, com grande presença maligna, pesava o ambiente. Minha sogra clamou o sangue de Jesus e a avó manifestou na hora. O adversário foi expulso, mas não temos certeza do destino da alma da vozinha, pois não se libertava daquela opressão. Gente, pausa aqui. Vocês estão percebendo o que ela está falando? Ela está contando primeiro a história da avó, né? Do marido dela, que quando era viva tinha 94 anos. E havia indícios de que ela tinha relações, né? Com espíritos imundos. E é aqui onde eu quero chamar a atenção, porque eu já ouvi muita gente falando sobre isso e muita gente negando, muita gente dizendo que é loucura, muita gente dizendo que não é possível. Realmente, irmãos, pela Bíblia, né? Vamos lá. A palavra de Deus diz que que anjos, e a gente crê que demônios são anjos caídos, mas anjos são assexuados. Então eles não têm sexo. Então é quase impossível você conceber uma coisa dessas, que aconteça de um espírito ter relação carnal com um ser vivente, com um ser humano. Porém, existem pessoas que narram essas coisas aqui, né?
E eu não estou querendo dizer que uma coisa, que essa narrativa vai exatamente contra a Bíblia, não, porque os espíritos malignos, eles podem dar um jeitinho, né, arranjar alguma maneira de criar sensações no ser humano, sei lá, irmãos, não sei, né? É por isso que eu estou pedindo a opinião de vocês aqui, porque talvez alguém tenha passado por essa experiência e possa explicar melhor. Mas enfim, deixa eu continuar. Voltando à minha experiência. Agora ela vai contar dela, né? Eu deitei na sala e o antigo quarto da avó ficava no final do corredor próximo à sala. Na posição que me deitei, eu apaguei imediatamente, mas para mim ainda estava acordada. Foi muito rápido. Eu senti como muitas gargalhadas se aproximavam lentamente de mim. Pareciam vir da direção do corredor que dava no quarto da avó. Essas gargalhadas eram confusas, todas ao mesmo tempo, mas tudo misturado. Parecia como um enxame de abelhas. Vinham todas juntas em minha direção e, de repente, me prendeu no sofá. E eu não consegui me mover e as várias gargalhadas vinham em direção ao meu ouvido. Senti como mãos tocando no meu corpo, nas partes íntimas. Eu sentia levantando minha saia e tocando em mim. Foi terrível. Senti medo e senti imundície, nojo. Quando a gente encosta em alguma coisa cuja uma sensação muito ruim... Não, quando a gente encosta em alguma coisa suja e tem uma sensação muito ruim, né? Senti também tocar em meus seios e as gargalhadas não paravam no meu ouvido. Foi terrível. Era o adversário que possuía a vozinha, querendo me possuir também. Eu clamei a Deus e acordei na posição em que havia deitado. Desci as escadas correndo em desespero. Falei para minha sogra o que tinha acontecido e ela disse que era espírito de prostituição. Foi terrível o que aconteceu. Fiquei bastante aterrorizada, mas louvo a Deus por me tirar daquela opressão que tentava me possuir. Deus é testemunha da veracidade dessa minha experiência. Se eu inventei, Deus pode me apagar meu nome do livro da vida. Isso é muito sério, irmãos. Não tenho necessidade de inventar esses relatos. Confesso que não gosto de comentar sobre essas coisas, mas Deus tem me incomodado para falar, pois serve de experiência a outras pessoas. Infelizmente, coisas terríveis acontecem ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor vem nos socorrer quando clamamos. Quem tem ouvidos, ouça. Então aqui a irmã Denise encerra o seu relato. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos. Coisas interessantes que acontecem no mundo espiritual. A gente não sabe se são ilusões que o inimigo consegue fazer com que aconteça na nossa mente, porque os médicos dizem, os estudiosos, os cientistas, que a paralisia do sono é algo que acontece só na nossa mente. A gente tem todas essas sensações, mas na verdade a gente não tem. A gente pensa que tem, mas não está tendo. É tudo fruto da nossa imaginação. Mas hoje eu não queria falar muito, eu queria saber a sua opinião, queria saber o que você acha, queria saber o que você já viveu, se você já viveu algo a respeito disso, se você conhece alguém que viveu algo parecido com isso, queria que você comentasse aqui e deixasse para nós. Amém? A gente só conhece as coisas, irmãos, só fica sabendo das coisas se a gente se comunicar, se a gente contar uns aos outros. E esse canal aqui é para isso. Então, me fala aí o que você acha, me fala aí o que você já passou, que eu vou ler. Fique com Deus, irmãos. Ore, não se esqueça. Peça ao Senhor a sua divina proteção toda vez que você for dormir. Em nome de Jesus. Amém?